Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico. Este programa é produzido e exibido pela BCC Television. E o tema de hoje é o Tribunal do Júri e os seus bastidores. Você que é advogado e nunca participou de uma sessão do Tribunal do Júri, seja como defensor, seja como assistente de acusação, ou você que é um jurado que eventualmente foi convocado, mas não participou efetivamente do Conselho de Sentença, eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa Bernardo Campos Carvalho. Ele é advogado criminalista com mais de 30 anos de atuação no Tribunal do Júri. E hoje vamos saber um pouco mais dos meandros do tribunal, como é que ocorrem nos bastidores, como se comporta a defesa, enfim, como é que se dá o cotidiano, por assim dizer, de um Tribunal do Júri, desde o seu início até o final, com a sentença efetivamente prolatada. Bernardo, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Te agradeço, te digo sinceramente muito obrigado por ter sido convidado e vamos, na medida do possível, vamos esclarecer o pessoal sobre essa coisa fantástica que se chama Tribunal do Júri. Para muitos é uma sessão teatral, mas tenham certeza de uma coisa, ainda é a justiça que faz mais justiça. Quando um resultado do Tribunal do Júri cai no meio dos acadêmicos, que é refeito o júri, normalmente confirma. Eu confio muito no Tribunal do Júri. Bernardo, o que você nos diz da sessão, o dia do julgamento, né? Chega lá o advogado, temos lá o promotor, enfim, o juiz, os jurados. Para o advogado, como é que se dá esse momento, essa chegada? Muitas vezes o contato com o réu já foi feito em outras oportunidades, enfim, ao longo da defesa. E ali você tem não só a parte técnica a ser desenvolvida, mas também a carga emocional que está nas costas, não só dos profissionais, mas também dos jurados que vão ali julgar alguém, vão julgar um semelhante, não é? Como é que se dá esse envolvimento? Você faz algum trabalho prévio no sentido de conversar com o juiz, com o promotor, ou com os jurados, com os serventuários da justiça? Como que isso se procede no dia do julgamento? Olha, o Tribunal do Júri é a coisa mais dinâmica, altamente traumatizante e verdadeiro. Porque ali você tem, imagino, tem o réu, tem muitas vezes familiares do réu, mas a vítima, na maioria das vezes, você tem uma vítima morta, né? Você tem ele julga os crimes dolosos contra a vida. Então, em não sendo uma tentativa de homicídio, você tem a vítima morta e, consequentemente, os familiares ali da vítima. Eu acho que o que causa mais impacto para o advogado é que o Tribunal do Júri não tem uma perspectiva. Você dizer, eu vou absolver, ele vai ser condenado, não, você não está militando na verdade. Eu digo, com todos os anos que eu tenho de júri, mesmo tendo participado de grandes julgamentos, casos midiáticos, tudo, o Tribunal do Júri, eu já entrei no Tribunal do Júri dizendo, hoje a sessão vai ser 10 minutos, porque está ganho, o promotor não tem o que falar. Essa hora que você é surpreendido, começa o júri, você espera que o promotor vá pedir absolvição, ele não vai, ele vai para o ataque, vai defender a tese da acusação, você, de surpresa, você quer responder à altura para comprovar aquilo que você achava, que ele ia ser absolvido, você terminava o júri em 10 minutos, muitas das vezes, aquele júri que você jurava que ganhava, você perde. Outros que o caso é tão complicado, é tão difícil, que muitas vezes você diz, eu não tenho tese, eu não sei o que fazer, o cara não tem defesa. E a coisa envereda para um campo absolutamente inesperado e você acaba absolvendo. Então, o júri não é um processo de uma verdade única. Mesmo porque, para haver uma verdade, a verdade tem dois lados. Tem um lado... Porque muita gente, eu te peço até licença, muita gente acha que no Tribunal do Júri você inventa uma peça, você inventa uma verdade para defender. Não é verdade.
Eu tenho mais de 30 anos no Tribunal do Júri e eu vou falar uma coisa, eu nunca mudei uma palavra. A defesa não se constitui em mentira ou você negar a verdade. A defesa tem dois lados, existem duas verdades. O advogado, ele trabalha em cima das provas que o Ministério Público produziu. Então, se o processo é falho, o Ministério Público não foi feliz na sua explanação, você absolve. Agora, não existe essa verdade de que o advogado inventa. O advogado não inventa nada, porque ele se limita a trabalhar em cima das provas. Você passar a valorizar uma mais do que a outra. Aí está o trabalho do advogado, a verdade. Agora, é fascinante. Você acredita que no meio da advocacia é muito comum um colega encontra o outro que vai fazer um plenário, e aí, é réu bom, é réu ruim? Porque muitas vezes você tem aqueles acusados, os réus do tribunal, que têm uma folha de antecedentes ruins. Outros, na verdade, são aqueles que cometeram um crime contra a vida numa situação esporádica, numa situação de emoção, numa briga, mas que, na verdade, aquele indivíduo nunca teve uma passagem, né, na seara criminal. Qual o impacto da pessoa do acusado perante os jurados? O jurado ele se deixa influenciar pelos antecedentes ou ele consegue, na verdade, julgar o fato que será posto no dia do tribunal, no dia do júri? Antigamente, há uns anos atrás, os antecedentes de uma pessoa que está sendo julgado não era tão importante. Não tinha tanto efeito como hoje. Com esse aumento absurdo de criminalidade, por isso, por aquilo, e principalmente pelas drogas, hoje, a primeira coisa que o jurado quer saber, quem é ele? Quantas vezes ele já foi processado? E olha, uma pessoa que tem um pedigree muito grande, dificilmente é absolvido. Quer dizer, o jurado ele se sente na obrigação de condenar. O fazer justiça aí é o condenar por conta, muitas vezes, dessa sensação de impunidade, da criminalidade. E muitas vezes não se leva nem em conta a verdade restrita do processo. O jurado, ele parte e já cria uma certa indisposição, uma pré-qualificação do julgado pelos antecedentes. E você já sente isso ao longo dos trabalhos? É como se você entrasse algemado com o réu, quando você pega um réu que, enfim, tenha uma ficha de antecedentes criminais, com várias passagens policiais, e ali você tem um outro fato a ser discutido. O jurado já cria essa predisposição, você sente até dificuldade no trabalho, no sentido da demonstração da tese e da defesa? Olha, isso é uma coisa muito engraçada. Nós já fizemos, ao longo do tempo, muitos casos de grande mídia, que a mídia para a nível nacional, às vezes até com respingo em cima da mídia internacional, e é gozado. Quando a imprensa, isso depois eu vou citar vários casos, quando a imprensa toma partido de inocente ou culpado, a coisa muda a figura. O trabalho. Quantas vezes tem um caso como é que chamava ele? Ele foi condenado a primeira vez à imprensa. A imprensa absolveu no primeiro julgamento. Ela fez todo um trabalho de convencimento que ele era inocente, porque ele era uma pessoa altamente social, tá? De sociedade. E no segundo julgamento, quando ele foi absolvido no primeiro, todo mundo... Que absurdo! Ele matou uma modelo, está me falhando no nome, mas eu me lembro. Como é que era? João... Ele matou uma socialite em Búzios, na cidade de Búzios, no litoral. Matou... Até hoje, ele alega uma coisa, dizem outra... sobre a Pantera de Minas, na época. Isso foi em 1900... Dock Street. Foi um caso muito comentado. E, no fim, a imprensa absolveu a primeira vez e condenou a segunda vez. Há algum tempo atrás, não muito distante, nós fizemos um júri, eu não vou citar o nome, porque é um caso que ainda
provoca muita celeuma e eu acho que não se deve. O rapaz que matou um casal de namorados. E ele foi acusado, ele era menor de idade, foi um caso bárbaro. E outra pessoa foi condenada no lugar dele, porque a palavra dele se revestiu de uma verdade hipócrita. Ele acusou, não, eu não fiz nada, eu não matei ninguém. Quem fez foi um amigo meu. Esse rapaz tomou 100 e tantos anos de cadeia. Uma coisa bárbara, porque realmente eu conversei com um menor de idade e ele me falou que matou fui eu. E ainda falou que aqueles lá, o principalmente que foi condenado pelo crime, era um boi de piranha, uma mosca de piranha. Ou seja, toda essa roupagem, na verdade, né, sob o ponto de vista do crime, essa roupagem de sangue tem um impacto muito grande demais nas costas dos jurados, que são pessoas de idoneidade moral, pessoas escolhidas pelo Estado para lá representar a sociedade local. Então, eu imagino até, talvez no meio jurídico, entre juiz, advogado, promotor, seja um pouco mais tranquilo ou menos agressiva essa situação da criminalidade a ser debatida em plenário. Mas e aquele jurado que muitas vezes é um profissional liberal ou um serventuário, um funcionário público, enfim, um professor, uma professora, e que não está acostumado, na verdade, com esses embates forenses e se encontra lá nesse ambiente, de certa muito formal, né? Porque no tribunal do júri vigora o princípio da incomunicabilidade, ninguém conversa em momento algum sobre o caso. Eu só te peço licença. Esse júri, mas eu estou querendo destacar, eu já tinha passado por outras situações iguais. O poder da mídia é tamanho, é tão violento, que esse júri envolvia esse menor de idade. É um caso, quem está ouvindo sabe, eu não posso falar o nome, certo? Os jurados, eu comecei a valer do meu direito de expor o caso, os jurados não olhavam para mim. Tal era a aversão que eles tinham pelo réu, que era um coitado, ele pagou por uma coisa que ele não fez. Ele pode ter participado do estupro, mas não matou ninguém. Havia crime de estupro e crime de... Então, você vê como é difícil, às vezes, a própria situação. Porque como você representa uma pessoa tida como um bandido danado, os jurados olham para você, advogado, como se você fosse um bandido que estivesse falando. Eles associam a imagem do que está sendo julgado ao advogado. Eu quase abandonei o plenário. De tal a revolta, eles não olhavam para mim, não prestavam atenção. Eu abri várias vezes o processo. Está aqui, a testemunha fala isso. Ninguém olhava o processo. Não quero. Passou pelos 7 jurados, ninguém quis. Há um pré-julgamento por total força, julgamento. Por força, pelo na verdade, poder da mídia. Pelo poder da mídia, que é muito impactante. Isso, podemos falar dos irmãos Naves, que foram condenados, cumpriram prisão, um morreu na cadeia por doenças carcerárias. Esse caso dos irmãos Naves foi um dos mais impactantes até hoje. Ele foi condenado, ele era primo da pessoa que morreu, e ele, todos os fins de semana, ele ia para a cidade para beber e para jogar. Mas eram pessoas pacíficas, pessoas boas. Esses 2 irmãos foram acusados, porque a última pessoa que teve com esse primo, que foi tido como morto, foi ele. Então, todo mundo começou pelo delegado de polícia, todo mundo, foi fulano que matou. Criou um clamor público, uma coisa pavorosa, certo? Porque o corpo do primo sumiu, ninguém achava. Procuraram, ele foi julgado, foi preso, julgado e condenado, os 2 irmãos. Passaram anos, eles cumprindo a pena, um deles, por doenças carcerárias que ele adquiriu, ele veio a falecer. O outro continuou cumprindo pena, mas estava vivo. Um belo dia, esse tido como vítima, ele apareceu na cidade. Aí ele contou, não, eu não fugi por causa disso. Eu nem sabia que vocês foram julgados. Acontece que eu estuprei uma menina
Fiquei com medo da família e disse, foi consensual, mas foi tido como estupro. E ele pegou, fugiu. Ele fala, mas você foi tentar te afogar? Não, eles são boa gente, eles aí não têm coragem de matar nenhum mosquito. E aí, como reparar uma situação? Não teve. E aquele que morreu no cárcere? O que fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Então é muito importante, eu acho que deviam os jurados ser hospedados num hotel sem televisão algum tempo antes, porque ele sofre, ele liga a televisão, está falando, não, porque foi ele que matou, foi ele que matou. Quer dizer, todo mundo se convence que aquele foi o que matou. E aí nós temos os casos dos irmãos Davis, desse menino que é um psicopata, que está preso até hoje por estado de psicopatia. Existe vários casos a justiça né, tem então, de julgamento errado, mas todos eles por predisposição da mídia envolvida. Eu vou chamar um rápido intervalo, Bernardo, e voltamos já com o Tribunal do Júri e os seus bastidores. Não saiam daí, até já. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter e tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já. Oi pessoal, aqui é Emerson Dias do Inédito Viável e eu tô aqui só para convidar vocês para toda quarta-feira às 18 horas você clicar aqui no bcctelevision.com e conferir o convidado, a convidada da semana do nosso bate-papo no programa O Inédito Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. Não perca, toda quarta às 18 aqui na BCC. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
Nosso programa é produzido e exibido pela BCC Television. Caminhe suas dúvidas através do nosso site www.bcctelevision.com. Bernardo, falávamos há pouco, na verdade, do impacto da mídia, não é, perante o entendimento do conselho de sentença, ou seja, até que ponto esse impacto ele fortalece ou muitas vezes ele determina o entendimento dos jurados. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você acha do modelo americano, que é bem diferente do modelo brasileiro, não é? Aqui, no modelo brasileiro, vigora o princípio da incomunicabilidade, enfim, o jurado ele tem que refletir e tão somente ao final ele se manifesta através do voto. Lá nos Estados Unidos, eles conversam, né? Necessariamente deve-se buscar um consenso entre os jurados. O que você acha da experiência americana em relação à experiência brasileira no Tribunal? Eu acho a tua pergunta muito inteligente e será muito gostosa da resposta. Vamos separar para as pessoas possam entender o júri brasileiro e o júri americano. O júri brasileiro como que é? É um plenário que se forma, existe o juiz-presidente do plenário, existe à sua esquerda, na mesa principal, o promotor público, e jogado numa lateral a mesa do defensor dele. Esse é o princípio. Sendo que, na verdade, existe uma paridade de armas. De um lado a acusação e do outro lado a defesa. Uma paridade. A acusação não pode ser mais importante do que a defesa, como a defesa não pode ser. Então, a minha maior crítica hoje é o absurdo de o promotor sentar na mesma mesa que o juiz, ter toda os encantos que lhe é oferecido gratuitamente, tá? E o advogado não, é jogado, relegado a uma mesinha lateral que muito pouco não é fora do plenário. Então começa por aí. Como que é a sessão do júri? O juiz abre a sessão, convoca 7 jurados, dentre 21 que são selecionados, e na hora o juiz seleciona. A acusação tem direito de vetar 3, como a defesa vetar 3. Então se tira 7 que vão formar o conselho de sentença. Tá? Então, como começa? O juiz lê o processo, fala sobre o silêncio, sobre tudo do plenário, ouve as testemunhas, acaba de ouvir as testemunhas, ele abre a palavra para a acusação. Quando a acusação para, ele abre a palavra para o defensor. Pode, ao final, o promotor requerer réplica. Aí, se o promotor falar novamente, aí não mais por 3 horas, mas por 1 hora, a defesa tem direito à réplica, que é as considerações finais. Aí os jurados entram na sala secreta e vão votar. A grande diferença do júri americano para o júri brasileiro é que, no Brasil, há o princípio da incomunicabilidade, ou seja, os jurados não podem falar sobre o caso, dar sua opinião, tudo. Eles entram, eles sentam na mesa, passa a célula de sim, não, então passa pelos 7 jurados, ele vai depositando o que ele acha, as perguntas formuladas, e ao final o juiz lê 4-3, 5-2, tal, que é o que se absolve ou condena. Nos Estados Unidos, o processo de júri, mais ou menos o início é igual, só que existe uma diferença crucial. Nos Estados Unidos, o advogado senta de frente para o juiz e do lado do advogado promotor público. Em igualdade absoluta. Igualdade absoluta. Nada de promotor lá na frente para se confundir a figura do juiz. Não. O promotor senta aqui, o advogado aqui. Na mesma mesa, com o mesmo número de pessoas, e o juiz, dentro daquilo que precisa ser respeitado, ele senta sozinho. Essa é a primeira coisa que eu acho que é uma vergonha no Brasil não ser assim. Tá? Nos Estados Unidos, mais ou menos o início, meio e final dos trabalhos é igual ao Brasil. Uma coisa, diferença aqui e acolá, mas é igual. Quando chega na hora do veredito, eles entram na sala secreta e aí eles podem conversar
porque eles vão ter os 7 jurados, lá nos Estados Unidos são 21, aqui os 7 jurados, eles vão sentar e vão conversar. Não, a minha opinião, eu sou a favor da absolvição, por isso, aquele que não é vai dar a resposta, vão discutir e vão chegar a um consenso, porque pela lei americana os jurados têm que ter o mesmo voto, é decisão unânime e não parcial. Enquanto eles não chegarem a uma conclusão unânime, eles não podem sair. Tem casos que fica 4, 5 dias os jurados conversando na sala secreta, até a decisão ser unânime. Todos votarem igual. Eu acho que isso é um passo adiante. Eles estão 1 ou 2 passos adiante da gente. É porque com a discussão você cria a possibilidade até mesmo de um entendimento, que, enfim, talvez o jurado não tenha tido um total entendimento e, às vezes, ali passou aquele momento e você está decidindo, na verdade, você está julgando um semelhante. O segundo maior direito da pessoa, o primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. E eu acho que não é que eles vão entrar na sala e começar a brigar. Não. Fica meirinho, fica pessoas da justiça para controlar tal. Cada um vai expor seu pensamento. Com esse debate de ideias, as pessoas começam a mudar de opinião. Por isso que é possível você julgar em consenso. Só que, gente, uma pessoa ser julgada por 4-3, ser condenada a 30 anos de cadeia, é um voto que mudou. Se tivesse sido 3-4, 3 a condenação e 4 a absolvição, o cara saía dali livre. É uma discrepância muito grande. Tem muito grande. Um componente, a insegurança é muito grande. A insegurança é muito grande. Agora, veja no sistema americano. Ah, pode demorar, mas pode. E depois o juiz não dá a sentença na hora. Ele lê, nos Estados Unidos, ele lê a sentença, o senhor foi... Aliás, perdão, ele não lê. Ele fala, os votos indicam que o senhor é culpado. O senhor vai ser condenado, só que a sentença sai daqui 1 mês, 2 meses. E se for por ser unânime, ele vai ser preso. Em própria audiência, ele vai ser preso. E ele vai esperar a condenação dele. Eu acho que nós militamos num campo muito maior de segurança, cada vez fazendo menos injustiça. Porque quantos são condenados e depois Você são já teve a absolvidos? oportunidade de conversar com jurados depois do jogo? Porque presumo que ao longo dos trabalhos você acaba fazendo alguma, não digo amizade, mas assim, conversa-se sobre o quê? Amenidades, não é? Lá também não pode comunicar. o dia. Antes da sessão de julgamento, eles não podem conversar sobre o caso. Sobre o caso em E ali dentro eles vão, cada um vai dar sua opinião, vai defender sua opinião, porque vai possibilitar outros que estão indecisos a participar. No caso americano, né? É muito difícil. Você já teve a oportunidade de conversar com o jurado pós o julgamento do tribunal do júri? Não deve, mas a gente conversa. Depois de já encerrados os trabalhos, no estacionamento, aquela situação toda? Não deve. Você já teve esse sentimento de que saiu alguma coisa errada? E já houve um caso muito singular de um jurado me pedir desculpa, eu votei errado. Que loucura, né? Eu peguei o cartãozinho errado, enfiei no saco, cartão errado. E até em nome do ritual... Esse voto condenou a pessoa, porque estava 3-3. E tem que se entender o seguinte, são pessoas do povo, enfim, são pessoas que não estão acostumadas com aquele ritual. Conhecimento. Né? Então é natural até um certo acanhamento, né? Sei lá, imagino ele não ia levantar a mão, errei, vou estar perante o juiz, todos ali não levanta a mão. De beca, eu não tenho coragem. promotor, advogado, os colegas. Mesmo os jurados que já participaram de outros casos, ele não tem coragem. Ele prefere ficar quieto. É triste isso. Nós devíamos ter, nesse ponto, eu sou a favor da justiça americana. Até muitos advogados dizem, mas é muito profissional, porque são pessoas que só dedicam a isso. Então, ele participa do júri criminal. Lá, as decisões também de processo civil, tudo, são feitas pelo... o próprio processo de escolha dos jurados, né? Escolha. Mas ninguém diz que foi errado.
Porque uma pessoa errar e ter o poder de mudar uma decisão é uma coisa. Agora, 21 jurados errarem, não é possível. Agora, com o avançar da criminalidade, enfim, existem crimes que, se meu avô voltasse, que já é falecido há 15 anos, sequestro relâmpago. Como assim? O que é relâmpago, sequestro? E hoje as pessoas, principalmente dos grandes centros, né, elas se sentem muito, enfim, todas com muito receio, com muito medo. Todo mundo já passou, infelizmente, quase todo mundo, por uma experiência traumática no que toca a roubo, assalto, sequestro relâmpago. Isso tem um impacto direto. Bastante. Tem um impacto direto, o jurado já vai lá para vingança. Quer dizer, não foi esse que me assaltou, mas eu estou dando a resposta para a sociedade dos males que são feitos nas ruas. É muito impactante. Eu vou dizer, a lei ela é passageira, não existe lei que continue perpetuamente. Você veja o adultério. O adultério era crime. A pessoa era trancafiada num presídio, ficava atrás das grades por adultério. Hoje não é mais nem crime. É um ilícito civil, mas não um ilícito criminal. E eu peço licença, eu não sei nem se é um ilícito civil, porque hoje, para a pessoa conseguir o divórcio, ela não precisa provar que ela foi traída. É só ela se manifestar. Eu fui traída, eu não quero mais o casamento. A pessoa consegue. O juiz é obrigado a outorgar a separação, o divórcio. E como você vê hoje o posicionamento do judiciário, porque antigamente, né, quando nós tínhamos um menor índice de criminalidade, me parece que os júris eram mais poéticos, não é? Sim. Havia, sim, a vítima morta, havia um crime, mas ali quem matava não era o traficante, o estuprador, ou aquele, né, o homicida, por assim dizer, que está cometendo um homicídio atrás do outro. Como é que você visualiza hoje a postura do judiciário em relação ao tribunal do júri, através dos juízes, enfim, que você conversa? Eles acreditam no tribunal do júri ou eles prefeririam, se pudessem, nós temos aí a Constituição Federal e a instituição do tribunal do júri, não é? Mas você já fez algum exercício nesse sentido de conversar com juízes? Se fosse na mão do doutor, o doutor condenaria, absolveria? Olha, esse paralelo? Tem muitos juízes que têm ciúmes. Eles se acham onipotentes e no júri eles não são, porque eles estão ali com uma figura mais... a polícia do tribunal, ele vai controlar os trabalhos. Mas quem manda, né? são os jurados. Os jurados são a maior autoridade. Então tem muitos que são contra. Agora, os que procuram, de fato, verdadeiramente a justiça, eu digo justiça processo e justiça de verdade, que vá fazer justiça com a pessoa, são a favor. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque não é só a pessoa ser crime, não ser crime, porque ser 7 jurados ou serem 21. O que eu acho que é mais grave é a participação da imprensa. O Brasil, eu acho que é o único país que permite esses Kaki Amora, Datena, o outro, eu não lembro o nome do outro que eu não assisto. Os programas policiais aí. Que fica batendo martelo em tudo, formando opinião, dizendo que o cara é cuidado. No mundo todo isso é proibido, imprensa. Tanto é que esses programas impactantes policiais estão passando do Brasil no mundo todo. Porque nos Estados Unidos só é permitido divulgar um caso escabroso desses malucos que estouram bomba em escola, tudo. O resto, você não pode publicar na televisão. Eu fui assaltado ali na esquina. Gente, não pensa que assalto é só no Brasil, não. Minha esposa foi assaltada na Alemanha. Numa das cidades mais seguras, ela foi assaltada. Na estação de trem, que é o meio que todo mundo usa para se locomover. Ela estava passando, 2 mulheres empurraram ela para um canto, com um revólver na boca dela, tiraram o passaporte, tiraram tudo. Assalto, homicídio, tem no mundo todo. Mas vê se uma Alemanha, vê se os Estados Unidos ou uma França
permite a divulgação que o cara foi assaltado ali, que foi roubado ali, bateram coisa. Isso tem no mundo todo. Mas eles não querem justamente disseminar esse medo, esse trauma que as pessoas carregam consigo de eu estou com medo de ser assaltado, eu não vou sair de casa porque eu estou com medo de ser assaltado. Essa neurose urbana que se criou. Porque aqui no Brasil é errado. Eu acho que não devia ter. Uma coisa é você noticiar um fato, outra coisa é você fazer apologia ao crime para ser beneficiado pela audiência, pelo todo que a imprensa consegue. Bom, Bernardo, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui, né, para nos educar, né, nessa área que é tão sensível para uns, que muitas vezes são convocados a serem jurados do Tribunal do Júri. E a você, encaminhe as dúvidas, as sugestões através do nosso site www.bcctelevision.com. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença e continue conosco. Eu queria, ao termo do tempo, te agradecer muito de você ter me convidado, ter passado, em que pese ser muito pouco tempo para se falar no júri, ter passado alguma coisa para quem nos ouve, que eu sei que esse programa está tendo uma audiência maravilhosa. E eu que agradeço a tua experiência, a tua disponibilidade de tempo aqui conosco, né? E volte quantas vezes quiser. Muito obrigado. Até a próxima.